Olá, mais um dia, mais um momento de uma palavra de fé ao seu coração. Nesse dia eu quero trazer sobre o tema o Cristo crucificado. Pois é, se você está nos assistindo, já deixa aí o seu like, também o seu comentário, se inscreva em nosso canal, pois isso faz com que nosso canal cresça um pouco mais e assim levamos mais adiante a palavra de Deus. Vamos para o tema o Cristo crucificado. Usando o texto de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, quando diz: "Mas nós que pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos." 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. A palavra da cruz é poder de Deus. Então a palavra da cruz é poder de transformação, de mudança. O texto de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 e 19, está dito assim: "Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus." Olha como interessante observarmos. Nós temos aqueles que não querem viver a verdade. Os que não vivem a verdade é aqueles que tudo que nós vamos falarmos da palavra de Deus, da mensagem da cruz, isso eles já têm como a loucura. Isso é coisa de religião, isso é coisa que está aí todos falando, mas é a palavra de Deus da cruz que ela transforma o ser humano. Porque é loucura para os que perdem, para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Pois está escrito: "Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos." 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 e 19. Onde está a sabedoria do mundo? No versículo 20 e 21, na sequência, diz: "Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação." A mensagem da cruz. Paulo descobriu a verdade sobre o Cristo crucificado e ressurreto. E por isso, sua missão de vida foi pregar aos judeus e aos gentios. O Cristo crucificado era o Salvador prometido nas profecias do Antigo Testamento, dos antigos profetas de Israel. Assim, o Cristo crucificado foi sua mensagem central. Paulo, um dos maiores homens que o Senhor Jesus o levantou para levar a mensagem da cruz, com uma missão para pregar aos judeus e aos gentios. Isso é importante. Nós já dissemos que Paulo, um homem que foi o vaso escolhido por Deus para levar a palavra, a mensagem da cruz aos judeus, mas também aos gentios. Ele é considerado o apóstolo dos gentios. Mas por que pregar aos judeus? Porque Paulo era um homem judeu de nascimento. Fazia parte da tribo de Benjamim, como já dissemos. Então ele sabia, ele era um homem que conhecia o idioma, o hebraico, que é a língua dos judeus. Mas também falava fluentemente o aramaico e o grego.
E por isso o Senhor Jesus o fez, esse homem, um grande vaso para levar essa mensagem da cruz. A sua missão foi pregar o Cristo, o Salvador, que era prometido isso em todo o Antigo Testamento. Os profetas que falavam a respeito do Messias. Assim, o Cristo crucificado foi a mensagem central da palavra de Paulo, a pregação de Paulo. A centralidade da pregação de Paulo. Por que Paulo ministrava com tanta veemência a palavra de Cristo? Quero trazer que ele tinha experiências com o próprio Jesus. Quero deixar registrado algumas experiências que Paulo teve com Jesus. Pelo menos, Paulo teve 6 grandes experiências com Deus. E para ele, o Jesus que morreu na cruz era o Messias. Isso fez com que a mensagem de Paulo fosse contundente, porque ele entendeu com as experiências que teve com o próprio Jesus, com Deus, com a palavra a qual ele certificou realmente que era o Messias prometido no Antigo Testamento. Faço aqui o porquê nos nossos dias muitos estão se enfraquecendo de levar a mensagem da cruz, porque faltam experiências pessoais com Jesus e com a palavra. Daí nós vemos várias pessoas querendo ser pregadores, mas deixando de lado a mensagem da cruz. É preciso entender qual é a mensagem da cruz. O que é que Jesus realmente deixou como experiência para o apóstolo Paulo testemunhar do que realmente ele podia ser. Observe a primeira experiência que Paulo tem com Jesus. Está registrado em Atos capítulo 9 e o versículo 4 e 5. Que experiência maravilhosa ele teve com o Cristo crucificado. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Note que a experiência que Paulo tem com Jesus muda aqui a sua vida, porque ele entende que aquele Cristo crucificado é quem estava falando com ele. A experiência é ter Jesus falando como pessoalmente ao apóstolo Paulo. A Paulo que até então estava vendo de uma forma, a partir de agora que ele tem uma experiência com o Cristo crucificado, ele começa a mudança da sua mensagem. Até esse momento, Paulo era um homem muito zeloso, mas a mensagem de Paulo ainda não era cristocêntrica. Não era aquele Jesus, não era o Messias para o apóstolo. Não era o homem que ele deveria colocar assim a palavra tão veemente a partir desse encontro que ele teve com o Senhor, quando o próprio Jesus chama o seu nome e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? O próprio Jesus responde: Eu sou Jesus, a quem tu me persegues.
experiências de Paulo com Jesus. Ainda temos registrado em Atos, capítulo 18, versículo 9 e 10. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Olha que experiência que o apóstolo está tendo com a mensagem da cruz, com o Cristo crucificado. Ele mesmo, o Senhor, disse, na visão, ele se apresenta a Jesus, a Paulo. Jesus se apresenta e diz: não temas, pelo contrário, fale e não te cales. Continue, em outras palavras, falando da mensagem da cruz. Fale e não te cales. Talvez esta mensagem pode estar também trazendo a você. Quem sabe, se você não teve experiência com Jesus, é necessário ter uma experiência com Jesus. Ele está pronto a se revelar a você. O teu testemunho, a tua mensagem, você como pregador, a tua mensagem vai ser diferente. Vai ser uma mensagem cristocêntrica, porque a mensagem da cruz é ela que tem o poder transformador de vidas. Esta experiência Paulo teve com Jesus. Vamos para Atos capítulo 22, versículo 17. Paulo tem mais uma experiência com o Cristo crucificado. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho ao meu respeito. A experiência, novamente, que Paulo tem com o Cristo crucificado, ele estava agora em Jerusalém, e quando orava no templo, Jesus mais uma vez se apresentou a Paulo e disse: você se apressa e sai de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho ao meu respeito. Nesse particular, Paulo já sabia que a sua mensagem estava causando, a mensagem do Evangelho causava um movimento, até mesmo procurando matá-lo, porque a mensagem da cruz era loucura para aqueles sábios. Paulo tinha experiência para falar do Cristo que havia sido morto. Mas agora, em todas as vezes, o próprio Jesus se revelando a Paulo. Mais uma experiência. Na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele. Olha que coisa maravilhosa. Mais uma vez, Jesus se apresenta a Paulo ao lado dele e disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Encorajado por essas experiências de estar diretamente com o próprio Jesus, Jesus disse, coragem, porque você falou do meu nome em Jerusalém e importa que faça isso também em Roma. Essas experiências marcaram a vida desse grande homem de Deus que registra as Sagradas Escrituras. Experiências
de Paulo com Jesus. Observamos em Atos 27, 23 e 24. Nesta experiência, agora ele tem a presença de um anjo. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante a César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. A experiência de Paulo com a mensagem da cruz fez com que este homem pudesse não se calar. Observe, nesse texto, o anjo do Senhor está aqui mais uma vez falando com Paulo, dizendo: não temas, é preciso que compareça perante César. Experiência de Paulo, quando agora ele, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2 e 4 a 4, podemos ver que ele usa não falar de si mesmo, quando no versículo 2 ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. O apóstolo Paulo, na sua experiência, não queria dizer que ele, se gabando de algo pessoal, mas nesta palavra é como se ele estivesse dizendo: eu fui arrebatado até o terceiro céu. E o versículo 4, ele continua: foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2 e 4. Quero crer que você deu para entender as experiências que Paulo teve com a palavra, com a mensagem e com o próprio Jesus, que ressurreto, que apresentou-se ele por 4 vezes mencionada, uma vez pelo anjo e outra numa visão a que ele pode ver o próprio céu. Ele pode ouvir palavras e que ele deixa registrado inefáveis, as quais não é lícito o homem referir. Experiências que marcaram a vida deste homem como um vaso, como um instrumento para levar a mensagem da cruz. A mensagem da cruz, ele diz, a palavra da cruz é a loucura da pregação para judeus e para gregos. Por que a palavra da cruz, a mensagem da cruz, era loucura? Primeiro, porque eles jamais poderiam acreditar que o Messias, vindo, poderia morrer em uma cruz. Então isso parecia uma loucura da pregação, mas porque não entenderam ou não entendiam aquilo que realmente era o processo de Deus para a salvação da humanidade. Isso era uma loucura que eles tinham como loucura da pregação para os judeus e para os gregos. Os gregos, pela sua sabedoria, não queriam acreditar. Paulo, então, ele traz a mensagem da cruz, como em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5, diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus.
deixo aqui para você pensar como está a mensagem de Cristo no seu coração. Quais são as experiências de Cristo no seu coração? Devemos ser testemunhas de Jesus Cristo. É essa a mensagem da cruz que precisam ser pregadas. Quem sabe nos púlpitos das nossas igrejas, aonde quer que você vá, é necessário que você mostre não como uma palavra de uma linguagem persuasiva, de sabedoria humana, mas de demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Não é massagear egos, é apenas mostrar que Cristo continua transformando vida. A melhor mensagem de se pregar é a mensagem da cruz, que muda corações, que transforma vida, que muda por completo. E ela tem que ser a maior demonstração do Espírito Santo, e é poder na sua pregação, na sua mensagem. Poder de Deus. Em outras palavras, Paulo mesmo disse: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para salvação, para transformação. A mensagem da cruz. Por que esta mensagem da cruz no apóstolo Paulo foi tão convincente? Porque ele entendeu que o Messias, aquele que estava morto, aquele que havia sido morto, o Messias venceu a morte e ressuscitou. A mensagem de Paulo era cristocêntrica, era uma mensagem da cruz, porque ele entendeu que aquele homem crucificado era o verdadeiro Messias. Está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 a 22, o texto que podemos mostrar que Jesus Cristo morreu, venceu a morte, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Observe que esta mensagem é mostrando que aquele que foi morto, ele ressuscitou para que pudesse, assim como o pecado que tinha entrado pelo homem, veio a morte a todos, também por um homem pudesse vir a posição da ressurreição dos mortos, que é a vida eterna em Cristo Jesus. E ele continua dizendo: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Esta é a mensagem da cruz que ele estava mostrando, iniciando assim o seu ministério, falando da mensagem àqueles que não estavam entendendo que o Messias, o Cristo crucificado, realmente era o Messias e que venceu a morte e ressuscitou. A mensagem da cruz, ele entendeu que o Messias reconciliou a carne com Deus. Em Colossenses capítulo 1, versículo 21 e 22 diz: e vós, outros também que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. 1 Colossenses capítulo 1, versículo 21 e 22, quando ele mostra que o Messias, o Cristo crucificado, ele reconciliou a carne com Deus. Isso é muito importante você entender. Reconciliar, fazer com que essa ligação, novamente para ter
vida, porque a carne, estava diretamente condenada pelo pecado. Por isso a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, o Senhor Jesus veio reconciliar a carne com Deus. A mensagem que Paulo pregava, a mensagem da cruz. Na cruz, o Messias justificou a carne. Esta mensagem Paulo também anunciava nas suas pregações. Primeira, em Colossenses capítulo 2, 13 e 14, diz: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos eram prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Colossenses 2, 13 e 14. Aquele homem que a lei anteriormente dizia que morrendo na cruz era maldito, então, nesse momento, estavam entendendo que Jesus tinha se feito maldição para salvar toda a humanidade. E ele assim removeu inteiramente essa dívida, esse delitos, pecados, eles foi cancelado, porque o Senhor levou a maldição que pesava sobre mim e sobre aqueles que creem na mensagem da cruz. Fica aqui, quem sabe, para você entender o quanto a mensagem dos nossos dias precisa ser a mensagem da cruz. Nós temos o hino 291, que ele traz uma mensagem maravilhosa. Quem sabe muitos já não estão cantando este hino, dizendo que a mensagem da cruz é a mensagem realmente que nós precisamos pregar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até que um dia eu possa trocar esta mensagem da cruz por uma linda coroa que o Senhor Jesus pode nos dar. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, querido Pai, eu te agradeço, Senhor, por este momento, em poder trazer uma palavra, Senhor, de meditação ao teu filho, à tua filha, aquele que crer, Senhor, nesta mensagem. Senhor, dá a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Quero aqui, mais uma vez, te agradecer pela sua preciosa atenção em estar assistindo este vídeo, que com certeza a intenção é mostrar a palavra de Deus ao seu coração. Prometendo voltar no nosso próximo encontro, dizemos até lá, na paz do Senhor Jesus.